As marcas de Cristo. Vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 18. Não se enganem, Deus não aceita ser zombado, porque tudo que o ser humano semear, isso também irá colher, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque iremos colher o bem, se não ficarmos desanimados. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Versículo 14. Eu não quero ficar me vangloriando, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, ou a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, e a todos que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus, desde agora. Ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. No versículo 7, o apóstolo Paulo deixou bem claro que tudo que o ser humano semear, isso também o ser humano vai colher. É por isso que muitos seres humanos estão sofrendo na alma, por causa que praticaram a maldade, estão recebendo a recompensa pela péssima escolha que fizeram, semeando a semente da maldade. No versículo 8, o apóstolo Paulo deixou bem claro que, o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Semear na carne, engloba tudo: prostituição, adultério, vícios, pornografias, maldade, violência, idolatria, que é crer e adorar deuses feitos por mãos humanas. Só existe um Deus verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O Espírito está escrito em letra maiúscula. O apóstolo Paulo quis dizer que, quem faz a vontade do Espírito Santo, receberá a vida eterna, irá morar com Jesus Cristo para sempre. O Espírito Santo ensina, ajuda os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, a continuarem a obedecer os mandamentos de Deus até o fim da vida. No versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu que o mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo. Ele abandonou os prazeres carnais que desagradam a Deus. Os prazeres carnais que o mundo oferece, foram abandonados por ele. Grave bem o que você vai ouvir agora. Para os que praticam as obras da carne, o mundo está uma maravilha. É prostituição à vontade, que é praticar relações sexuais entre solteiros, adultério de montão, vícios de todos os tipos. Os que praticam as obras da carne, não querem imitar o apóstolo Paulo não. O que é isso? Ter que abandonar a prostituição, ter que abandonar os vícios. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A maioria não se importam com o que vai acontecer depois da morte do corpo, acham que escaparão da condenação do inferno. Não querem acreditar que Jesus vai jogar no inferno os que não querem se converter ao Evangelho dele. Jesus é amor, mas também é justiça. Jesus oferece o perdão dos pecados, porém a maioria não querem ser perdoados por Jesus Cristo. No versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu que ele traz no corpo as marcas do Senhor Jesus. E que marcas são essas? Grave bem o que você vai ouvir agora. Quando o pecador arrependido
se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, é a mesma coisa que Jesus descendo do céu, e morrendo na cruz de novo, e o sangue de Jesus descendo da cruz, e purificando o pecador arrependido, que não quer ir morar no inferno. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer, as marcas do corpo, que ele quis dizer. Foi o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, para perdoar e purificar o pecador arrependido, que não quer ir morar no inferno. A maioria não querem ouvir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque tem que haver renúncias das práticas pecaminosas que desagradam a Deus. O apóstolo Paulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, foi o Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso também era um religioso praticante, porém não estava salvo da condenação do fogo do inferno. Ele precisou de Jesus Cristo para escapar da condenação do fogo do inferno. Hoje o apóstolo Paulo mora lá no céu. Você precisa imitar o apóstolo Paulo. Você precisa fazer o que o apóstolo Paulo fez. Sabe o que ele fez? Ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Ele se confessou para Jesus Cristo. Ele se batizou do jeito que Jesus Cristo mandou fazer o batismo. Leia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 18. Fala do batismo do Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. O batismo que Jesus mandou você fazer. Ensinai a todos, batizando a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você precisa fazer o que o apóstolo Paulo fez para ir morar no céu. Só existe 2 lugares para você escolher, ou no paraíso de Deus, ou no inferno sem Deus. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O inferno existe sim. Jesus disse que o inferno existe. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Essas palavras saíram da boca do Senhor Jesus Cristo. Se escapa da condenação do fogo do inferno, fazendo o que o apóstolo Paulo fez. Ele se confessou para Jesus Cristo. Ele se arrependeu dos pecados. Ele se batizou do jeito que Jesus Cristo mandou fazer o batismo. Vá até uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que o apóstolo Paulo fez. Jesus Cristo vai escrever o seu nome no livro da vida. Lembre-se, com quem você vai querer se encontrar na sua segunda vida? Com o apóstolo Paulo no paraíso de Deus, ou com Judas Iscariotes no inferno de fogo ardente? Você escolhe onde queres passar a sua eternidade sem fim. Pense nisso, ouvinte.